Olá a todos da Alagro TV. Nessa manhã de terça-feira nos encontramos na capital mineira, Belo Horizonte, no Renaissance World Center, onde acontece o Alagro Summit 2025, da Aliança Global contra a Fome, a transição da matriz energética. A abertura do evento ficou por conta do presidente da Academia Latino-Americana do Agronegócio, Dr. Manuel Mário de Souza Barros. Imagine vocês estarem dentro do avião e de repente a comissária à frente fala para vocês e meus amigos, por favor, afivelem seus cintos, porque vamos passar por uma forte turbulência. Estão passando por uma turbulência, mesmo que seja passageira, e também uma turbulência que o planeta, meu caro Otávio, presidente da Emater, uma honra recebê-lo aqui, nós não podemos deixar que isso abale a temperatura normal do planeta. Sejam muito bem-vindos ao Alagro Summit 2025. É uma grande satisfação receber cada um de vocês para este conclave que reúne alguns dos principais e mais importantes nomes do agro e do negócio, da mineração, da economia e da política, meu caro deputado Domingos Sávio, para discutir o futuro do setor que move o Brasil. O Alisson promoveu, na década de 70, os avanços tecnológicos insofismáveis e extraordinários através do empreendedorismo e da inovação no campo. Promoveu a evolução tecnológica do Cerrado, um bioma antes considerado desprestigiado e improdutivo. Como já dizia o ministro Roberto Rodrigues, o Cerrado nem dado, nem herdado, meu caro Marcelo Candioto, presidente da maior cooperativa de leite da América Latina, a CCPL. Nós nos tornamos, através desse bioma, a terra mais valorizada e mais produtiva e agrícola do mundo. Seu trabalho incansável fez com que o Brasil saísse da posição de importador de alimentos para se tornar um dos maiores exportadores e produtores de alimentos do mundo, levando a segurança alimentar para bilhões de pessoas. Se tornou um líder reconhecido mundialmente e foi vencedor no ano de 2006 do World Food Prize, o Nobel da Alimentação Mundial. Foi indicado consecutivamente, meu caro Paulo Rabelo de Castro, a 3 vezes consecutivas ao Prêmio Nobel da Paz, 21, 22 e 23. Com grande pesar, Alisson nos deixou no ano de 2023, às vésperas de completar 87 anos. Sua partida representou uma grande perda para o agro brasileiro, minha cara deputada federal Ana Paula Junqueira Leão. Mas seu legado vivo em nossa academia tem como missão continuar o seu trabalho em prol do desenvolvimento sustentável, do fomento à inovação e à defesa dos interesses do agronegócio nacional. Olá, você que nos acompanha na Alagro TV. Vamos conversar com o presidente da Academia Latino-Americana do Agronegócio, Dr. Manuel Mário Souza Barros. Prazer conversar com o senhor. É uma manhã muito esperada, um dia bastante aguardado. Com certeza, Denis. Estamos aí, chegando aí no momento final desse conclave, desse encontro de cúpula,
que com certeza traz para Belo Horizonte a capital nacional do agronegócio, trazendo os principais players que vão aqui discutir temas altamente importantes da atualidade, são chamados os novos e modernos cavaleiros do Apocalipse. São exatamente o que? Os fantasmas que assolam o planeta, que são as inseguranças climáticas, energéticas, alimentares, econômicas, jurídicas no Brasil e minerárias também. E vamos falar também dos impactos da reforma tributária no agronegócio, um assunto extremamente importante, onde a gente precisa exatamente discutir para levar a COP30, um documento no final desse conclave, uma sugestão forte para a inserção do agronegócio na pauta desse grande evento do clima, dessa conferência que acontecerá em outubro em Belém. Nunca é demais lembrarmos com relação ao Roberto Rodrigues, Alisson Paulinelli, saudoso ministro, pai da agricultura tropical brasileira, e esse momento aqui na capital de Minas Gerais. Com certeza. O objeto, inclusive, é homenagear a memória saudosa do ministro Alisson Paulinelli, que realmente inventou a agricultura brasileira. Costumo dizer que o Alisson Paulinelli entrou para a história como um brasileiro que fez, da década de 70 para cá, o país o maior exportador de alimentos, de commodities do planeta. E o ministro Roberto Rodrigues, um presidente de honra hoje, que consegue, com certeza, manter o legado do ministro Paulinelli, com seu conhecimento, com seu saber, exatamente com a sua integridade. Nós temos hoje toda uma alegria muito grande, não só de levar à frente o conhecimento e a pesquisa nessa academia, que nasceu independente, Denis, porque nós não somos aliados nem a governo, não somos supervenientes ao sistema, somos independentes. E isso é a instituição. Tem um apoio hoje do IICA, que é o Instituto Interamericano de Cooperação da Agricultura da América Latina, e também com o apoio da FAO, que é exatamente a estrutura toda independente, que mitiga exatamente a insegurança alimentar. E os nossos projetos todos são sustentáveis para levar uma agricultura de precisão estratégica para o Brasil e para a América Latina. Vamos lá, alguns destaques. O único país produz 328 milhões de toneladas de grãos. Terceiro maior produtor de frutas do planeta. Mais alguns dados aí? Ué, vamos lá, isso aí não é só grãos, né, Denis? Além das proteínas animais que você falou, que o Brasil é campeão, a suína, a bovina e a avicultura, nós temos as energias limpas e também as frutas, como você disse muito bem. Mas também temos aí um composto gigantesco e nós estamos falando em 1 bilhão de toneladas que o Brasil dispõe para o planeta. Então essa riqueza energética, essa riqueza de frutas, esse conjunto mostra que realmente o Brasil veio para ser o celeiro do planeta. Outro aspecto relevante, presidente, é com relação aos fertilizantes. O Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes da Rússia e da Ucrânia. E a condição do biofertilizante, a mineração, o pó de rocha, pó de basalto? Exatamente. O Brasil, o agronegócio depende de 80% do fertilizante que é importado da Ucrânia e da Rússia, do Canadá, etc. Nós temos que acabar com isso. Então, a aproximação da mineração com o agronegócio é inexorável, até mesmo para buscar esse biofertilizante, esse pó de rocha, como o pó de basalto, que já foi testado, inclusive, em várias culturas, inclusive na própria hortifruticultura, aprovados pela Embrapa, um projeto pioneiro do nosso ministro Alisson Paulinelli, que inaugurou em Uberlândia o primeiro polo agromineral do planeta. Isso, o primeiro polo verde nesse pó de basalto, que com certeza vai mitigar o custo do fertilizante. Enquanto o NPK custa um valor muito alto, hoje nós vamos falar que esse pó de basalto custa 1/3 do preço. Então o produtor rural tem a certeza que nós da academia vamos incentivar cada vez mais a vinda desses produtos para cá. Nós temos aqui a Minovatio, que está aqui também produzindo de forma sustentável um biofertilizante ativo, vivo, para poder melhorar as nossas safras, melhorar e levar ao campo tecnologia, inovação e menores custos, já que o Brasil hoje é o país que tem a maior carga tributária de tributos do planeta. A América Latina é o epicentro da transição geopolítica. Isso com esse apoio agora acordo do Mercosul
com a comunidade comum europeia pode prejudicar as exportações brasileiras da agricultura? Eu entendo que o acordo é frágil. Ele realmente mostra que a América Latina precisa se soerguer buscando novos parceiros comerciais, criando uma linha proativa e abrangente, mudando realmente seu discurso, até mesmo, Denis, para melhorar e fazer essas transformações geopolíticas para que esses países que integram a América Latina tenham acesso melhor aos mercados globais. Isso, inexoravelmente, é um esforço gigante, é um esforço que perpassa toda a cadeia produtiva que nós podemos imaginar, e nós avançamos efetivamente para melhorar essas relações, as relações diplomáticas, inclusive para enfrentar as barreiras sanitárias que são impostas e outras barreiras impostas pelos Estados Unidos e pela comunidade comum europeia. Então, nós temos um compromisso nesse ponto de melhorar isso, até mesmo em relação ao presidente Donald Trump, que vem interagindo de forma agressiva, até truculenta, em relação às posições do mundo, impondo regras. Nós não temos que ficar nessa linha do drill, baby drill, não é só furar poço de petróleo. Ele está contra o planeta. Nós temos que buscar a energia limpa, a energia renovável, que é ela exatamente que é o contexto mais importante de todo o espectro gigantesco que é o agronegócio. Muito bem, nós temos aqui vários players, os cavaleiros do Apocalipse, neste evento Summit Alagro 2025, e os patrocinadores. Os patrocinadores são importantíssimos, escolhidos a dedo, estratégicos, né? Nós tivemos não só os patrocinadores tradicionais, que eu inclusive agradeço eles todos aqui, não só da advocacia, mas da OAB, de todas as estruturas, mas também o apoio institucional. Nós estamos com um apoio efetivamente gigantesco, não só do Ministério da Agricultura, mas como do governo de Minas Gerais, da Associação Brasileira de Proteína Animais, enfim, uma gama extraordinária da própria Lacerda Diniz, que é o nosso patrocinador importante, e também da VK Advocacia, que são instrumentos jurídicos importantes. E hoje vamos estar aqui com o ministro da Agricultura do Uruguai, que vai inclusive fazer um insight do lançamento da sua candidatura oficial à direção-geral do ICA, que está localizado hoje na Costa Rica. Ele é brasileiro, apesar de ter sido ministro da Agricultura no Uruguai, e vai dizer um pouco para nós também hoje aqui desse projeto, que com certeza eleva o Brasil, quando nós vemos chegar, num novo patamar da agricultura sustentável, produtiva da América Latina. Obrigado pela gentileza da entrevista, presidente Manuel Mário Souza Barros, da Alagro. Bom evento aí. Muito bom, Denis. Obrigado aí pelo apoio de vocês. Eu acho que esse momento é importante da vida do agro e do negócio. São coisas extremamente importantes. E com certeza esse evento entra e marca o maior evento da América Latina, sediado em Belo Horizonte, aqui no Auditório Tiradentes, homenageando aquele o Tiradentes, e onde a Polícia Militar de Minas Gerais faz o lançamento histórico da nova patrulha rural, das novas viaturas 4x4 que vão mitigar a violência no campo. Porque hoje um dos grandes problemas que nós temos no campo, Minas Gerais tem 853 cidades e a Polícia Militar tem agido com vigor, com competência, para mitigar essa violência crescente. Uma redução de mais de 40%. 42%. Então é importante esse relançamento com instrumentos, com georreferenciamento e com ação efetiva, para criar uma empatia com o produtor rural. Porque quem teme polícia é bandido. O apoio do produtor rural, ele é amigo do produtor rural e vai protegendo as indústrias, protegendo o comércio, porque nós estamos com um índice crescente de violência, que isso tem que ser mitigado, e a Polícia Militar está de parabéns. Subsecretário de Estado, Política, Economia Agropecuária de Minas Gerais, Gilson Salles, ao lado do presidente da Alagro, doutor Manuel. Qual a importância desse tipo de evento para o nosso estado? Bom dia. Bom dia. Eu acho que este evento é um evento muito importante para o nosso agronegócio. Acredito que qualquer estado do Brasil estaria à altura de recebê-lo. Mas diante do momento tão especial que o nosso agropecuário está passando, acho que Minas Gerais representa muito bem e sintetiza a situação do nosso país, né? Qual a importância da mineração nesse aspecto que nós temos nesse cenário atual? Pela primeira vez na história, as exportações do agronegócio ultrapassaram as exportações da mineração. Isso demonstra o desenvolvimento, a importância do nosso campo para o nosso estado. Mas a mineração também é muito importante. Os remineralizadores, os fertilizantes. Então a mineração também é importante para o desenvolvimento do agronegócio. E assim, acho que de mãos dadas, com segurança no campo, vai ser possível nós
mantermos o alto nível do nosso agronegócio com segurança no campo, gerando renda, emprego e trabalho para a sociedade mineira. Fernando Matos, ex-ministro da Agricultura e Pecuária do Uruguai, nos falou sobre o agronegócio na América Latina como epicentro para as transformações geopolíticas. Para falar da estratégia da América Latina, temos que falar, logicamente, como a região mais importante de produção de excedentes, área de produção líquida. Somos 1 bilhão e poucos milhões de habitantes na América Latina e o continente americano no seu conjunto, incorporando o Caribe também, e somos apenas 13% da população mundial. No entanto, somos responsáveis por mais de quase 1/3 da produção de excedentes do comércio internacional e dessa forma, estrategicamente, a região da América Latina e o Caribe e todas as Américas são fundamentais para a geração dos excedentes que dão certeza à segurança alimentar. Que não só é um fator de paz, mas é um setor de estabilidade social. Porque se não existe segurança alimentar, não existe estabilidade nem política, nem democrática, nem social. E, portanto, estamos chamados a ser, numa tendência de crescimento da população a nível internacional, nas próximas décadas deverá crescer 25% da população atual, mas a demanda de alimentos, em função do que o consumo per capita irá aumentar, em torno de 40% a 50% mais de alimentos deveríamos produzir nos próximos 25 anos. E isso é um grande desafio produtivo e somente poderá ser alcançado através da pesquisa, da tecnologia, da produção sustentável e, portanto, temos de fazer uma grande aposta da mesma maneira que nas suas origens um grande referente aqui de Minas Gerais, como tem sido o engenheiro agrônomo Alisson Paulinelli, tem feito no que se chama Revolução Produtiva da Área Tropical. E, na realidade, esse aspecto de avanço produtivo em diversas áreas do mundo são fundamentais para nós atingirmos a meta de poder ter disponibilidade de alimentos, não só que deem certeza ao aspecto nutricional, mas também aos aspectos de inocuidade e de nutrição para a população mundial. Qual a percepção do senhor com relação ao mercado global do acordo assinado do Mercosul com a Comunidade Comum Europeia? Bom, na realidade temos um avanço no que se refere a um acordo técnico após 25 anos, é um avanço, ainda estamos esperando a ratificação dos parlamentos tanto da Europa como do Mercosul, mas eu acho que além de um acordo que, se for alcançado, é um acordo do ponto de vista comercial, também é um acordo de complementação política. E isso eu acho que é a questão mais importante, que não só envolve troca de bens e serviços, mas também no aspecto dos investimentos, na geração de cooperação em matéria de conhecimento, e são áreas muito complementares. Muitos dos nossos habitantes da nossa região têm origem europeia, e nesse mundo onde as barreiras comerciais, o protecionismo tende a aumentar, eu acho que esses passos que estamos realizando com uma região econômica complementar bem importante. Estaremos atingindo um acordo com quase 800 milhões de habitantes envolvidos, tem uma enorme importância para poder justamente rebater essas tendências protecionistas que estão hoje se instalando no mundo com grande risco, porque com protecionismo nunca o mundo teve prosperidade, nunca houve avanço e crescimento econômico. E não havendo crescimento econômico, na realidade é um grande desafio que nós teremos que responder com unidade e com acordos com outras regiões que pretendam combater essas tendências que estão hoje pretendendo ser instaladas. Alagro agradece ao senhor pela gentileza da entrevista e pela contribuição aqui no Summit. Obrigado a vocês pelo convite e parabéns pela organização. No Alagro Summit, Everton Paiva, superintendente federal do MAPA Minas Gerais, representou o ministro de Estado da Agricultura, Carlos Fávaro. Veja agora a conversa que tivemos com ele. Everton Paiva Ferreira, superintendente federal do MAPA aqui no estado de Minas Gerais, foi o moderador do discurso especial sobre a situação climática. Nós sabemos, nós temos a escassez de água, escassez hídrica, também a possibilidade de pragas,
doenças, além da oscilação da temperatura. Quais os principais desafios e oportunidades nesse contexto? Sim, o debate foi o grande debate, talvez, desse seminário. Afinal de contas, a questão climática está no centro da agricultura. Hoje está no centro da vida de todo mundo. Os eventos climáticos extremos estão cada vez com intensidade maior e em menor espaço. E a agricultura, como depende do clima, é um setor econômico que vive do clima, ele é seriamente afetado. Então afeta a forma de produção, afeta a escala de produção e gera vários aí, vamos dizer assim, inconvenientes que podem prejudicar a questão da produção de alimentos, coisa que em alguns ramos já está acontecendo. Então o importante é a gente ter, primeiro, a consciência de que isso é verdade, que isso é a realidade de hoje, é o que se chama de novo normal, nós sabemos disso da existência, e atuar na mitigação disso. Sejam com ações cotidianas, ações tecnológicas no campo da propriedade, no grupo de propriedades, e principalmente pensando também em políticas públicas nesse sentido. Né? Políticas públicas que valorizem a produção energética sustentável, que recuperem solos, recuperem pastagens degradadas, que atuem de uma forma mais amigável junto ao meio ambiente, a preservação de nascentes, de recursos hídricos, isso, criando aí a biodiversidade e a sustentabilidade ambiental para que vamos combatendo aos poucos e mitigando a questão climática. Portanto, Everton, uma ação colaborativa, governo, pesquisadores, sociedade civil, produtor rural. Sim, é um cenário talvez que põe um desafio que, claro, já aconteceu em outros elementos no passado, mas que agora esse é o desafio presente. Então tem que trabalhar a academia, tem que trabalhar o setor de pesquisa, técnicos, a extensão rural, a parte de capacitação de produtores e aí toda a sociedade organizada, seja cooperativas, associações, sindicatos de rurais, trabalhando em prol aí de melhores técnicas, das telas técnicas, daquela pesquisa já validada, daquela tecnologia que melhor mitiga aquele risco, que varia, claro, de lugar para lugar, de produtor para produtor, de cada ecossistema que nós estamos fazendo, mas sim, não vai resolver isso sozinho, não vai resolver com as ações individualizadas. Há que ter um conjunto que trabalhe nesse sentido. A Alagro agradece pela gentileza da entrevista, a participação, a contribuição como moderador nessa segurança climática. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar participando dessa discussão. É nessa que há o crescimento, que se cria esse consenso em prol do setor, em prol do agronegócio, da agricultura, e nós do Ministério da Agricultura vamos estar sempre participando dentro da nossa área e pensando na política pública que melhor possa se encaixar para apoiar o setor. Marcelo Morandi, chefe de Relações Internacionais da Embrapa, nesse primeiro painel sobre segurança energética. O que podemos extrair de positivo desse encontro? Acho que ficou bastante claro, né, que a matriz energética brasileira tem um padrão que é o sonho de todo mundo. Nós temos uma matriz altamente renovável e uma matriz que associa a agricultura, o agro, com essa geração, com a produção de energia, com a produção de biocombustíveis e também com a produção, por exemplo, de insumos como fertilizantes, etc. Então a gente tem uma matriz que é muito favorável, a gente está falando de um momento que a transição energética é fundamental e o Brasil pode ser, então, uma excelente experiência, um excelente palco, por exemplo, para investimentos em novas indústrias, em novos modelos, porque a gente já apresenta uma matriz energética extremamente favorável. Nós temos desafios, ficaram claros ali, né, os desafios que a gente tem, a logística foi um dos desafios, a questão da distribuição foi outro desafio, mas são desafios que a gente pode superar e que certamente essa transição energética vai nos trazer oportunidades de ampliar ainda mais e também de nos posicionarmos no mundo como um país que já fez essa transição energética em grande parte ou já está muito mais acelerado do que outros países no mundo. A Alagro agradece pela gentileza da contribuição aqui no Summit. Eu que agradeço a oportunidade, foi uma discussão extremamente rica. Letícia, presidente da Associação Brasileira de Olho na Educação. Prazer conversar com você nessa manhã de terça-feira. Qual é a preocupação, a intenção de vocês neste evento? Nós traremos aqui, né, os dados da educação brasileira. A gente tem um problema estrutural no cenário brasileiro, então pouca alfabetização, a falta de profissionalização ali de contínua dos professores, um olhar mais atento a essas crianças e ao nível de aprendizagem. Então, como formar mão de obra, como construir o futuro, como garantir um sucesso socioeconômico e desenvolvimento social sem educação. O cenário brasileiro e qual é a solução. A De Olho no Material Escolar tem operado em várias pontes. Primeiro, ajudando a construir as próximas leis educacionais com metas bem definidas, com governança. Nós temos parceria com os tribunais de contas, com o Instituto Latino-Americano de Governança Pública, para que isso seja realmente colocado, efetivado, medido, né? E inclusive a gente traga bons benchmarks
benchmarks. E também nós temos bastante ações no agronegócio, por isso estamos aqui na Alagro. Temos o Vivenciando a Prática, no qual levamos crianças para entender o agro nas feiras. Nós temos a Agroteca, um dispositivo, um site com muitos artigos sobre o agronegócio, mas já traduzido para a linguagem educacional. Nós trabalhamos juntamente com as grandes editoras do país. Nós fizemos uma pesquisa com a USP e foi trazido que, em relação a esse tema do agronegócio, somente 3,5% tem fontes científicas no material didático. Então, a De Olho no Material Escolar, ela trabalha para que a gente junte a academia, junte os centros de pesquisa com as editoras, numa formação ali dos conteudistas, para que a gente possa garantir que a educação seja de qualidade e possa mostrar todo esse potencial e essa grandeza também do agronegócio. Nesse contexto também estão inseridos a educação alimentar, a sustentabilidade. Com certeza, não tem como falar de agronegócio sem sustentabilidade. Um grande pilar, o agronegócio brasileiro, ele tem a melhor matriz energética mais sustentável do país. Ele garante segurança alimentar, então segurança alimentar, segurança energética, segurança ambiental. As maiores áreas de preservação estão dentro das fazendas e através da educação e o agronegócio, a gente também garante essa ascensão social. Eu acho que são os 4 cavaleiros do Apocalipse, várias vezes citados pelo nosso querido ministro Roberto Rodrigues. A Alagro agradece pela gentileza da participação. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Conversa agora na Alagro TV, produtor rural, deputado estadual por Minas Gerais, Antônio Carlos Arantes. Nós tivemos aqui na Alagro Summit 6 painéis: segurança alimentar, energética, minerária e tantas outras. Qual é a prioridade na análise do senhor e por quê? Olha, todas são prioritárias, né? Todos os segmentos têm uma importância muito grande. Mas eu participei do painel de segurança alimentar. Se a pessoa não tiver o alimento, como que ele vai viver e como é que ele vai produzir? E quando se fala de segurança alimentar, muitas vezes as pessoas acham que segurança alimentar é você dar comida para as pessoas. Eu acho que as pessoas extremamente vulneráveis, você tem que realmente alimento para ele. É o pessoal que está num asilo, que está num APAE, uma pessoa idosa que não tem aí a sua aposentadoria não é suficiente, uma pessoa que está doente, não tem como trabalhar, tudo bem. Mas segurança alimentar mesmo, se você quer fazer isso para o país, não é a política social que vem primeiro, que vem primeiro é a econômica. Quando você tem uma política econômica austera, que você pensa em cortar gasto, combater a inflação, combater os juros, você vai aumentar aí a produção, a produtividade, a qualidade, e vai aumentar a quantidade de pessoas que vai ter acesso ao alimento de qualidade na hora certa e na quantidade certa. Então, quando se fala de segurança alimentar, é um conjunto de ações que você tem que fazer e, logicamente, como eu disse, também essa questão social. Com relação aos biofertilizantes, o senhor como parlamentar na Assembleia de Minas, também em contato direto com o governo do estado, o senhor pode apresentar especialmente voltado para o produtor, o homem e a mulher do campo? Então, os biofertilizantes é algo que está crescendo muito, você fertilizar as plantas de forma que não é nem sempre é um produto químico, e às vezes muitas vezes produzido até na própria propriedade ou com as usinas de biofertilizantes, que não é um bicho de 7 cabeças. Isso está sendo divulgado e promovido no Brasil e no mundo. Não tem mais volta. Cada ano cresce de forma exponencial a utilização dos biofertilizantes. Mas, infelizmente, no Brasil e em Minas Gerais, tinha muitas empresas que não eram idôneas, faziam suas misturas e saía vendendo como biofertilizante, que era um biofertilizante, mas de baixo potencial aí de produtivo. Aí, em função disso, eu criei um projeto de lei orientado na época do Dr. Alisson Pognelli, pessoal da FAENG também, da agricultura do estado, e esse projeto de lei normatizou hoje os biofertilizantes. Então, hoje, para você produzir um biofertilizante, você tem que ter um controle completo de qualidade, como também no biogás, que foi de minha autoria também o projeto. Com relação à proteção ao homem e à mulher do campo, quem produz, agricultura, pecuária, a visão do senhor que precisa ser feito? Parte do crédito que chega ao produtor já não é mais público, é da iniciativa privada, porque o Estado tem sido omisso. Quando eu digo a União, né, o governo federal tem sido omisso e a quantidade não são suficientes. E ainda tem um agravante muito grande, porque grande parte desses créditos que são públicos, eles vão para os pequenos produtores, que é ótimo, e com juros até subsidiados. O problema é que esse produtor, quando chega no banco e vai pegar o dinheiro, vem ali a tal da venda casada.
A pessoa tem que comprar um monte de coisa, é seguro não sei do que, é Orocap, não sei o que. E a hora que ele vai pagar o banco, o juro, no final, se você faz a conta, o que ele pegou e o que ele pagou o banco, seria mais caro que você muitas vezes pegar na própria iniciativa privada. Ou seja, o banco passa muitas vezes ser aí um vendedor de produtos e nem sempre ser, muitas vezes, aí o que mais teria que ser, quando eu digo, estou falando de Banco do Brasil, principalmente, que financia o Pronaf, e nem sempre ser aquele instrumento de transformar a vida daquele pequeno produtor. Deputado Antônio Carlos Arantes, a Alagro agradece pela gentileza da entrevista, especialmente por contribuir com os esclarecimentos e orientações aqui nesse painel. Eu que agradeço e parabenizar a todos, Manuel Mário aí, presidente da Alagro, e todos que participam aí na direção e também os participantes. Foi muito bacana estar aqui com vocês hoje. A Alagro TV conversa agora com Francisco Maturro, presidente executivo da Rede Integração Pecuária, Lavoura e Florestas, ele que esteve à frente como moderador de um painel especial. Francisco, explica para o nosso amigo internauta qual o cenário geopolítico e econômico do agronegócio para 2025. Bom, o nosso cenário é extremamente positivo. Vem vindo uma super safra. Tivemos uma seca brutal em final de 2024 que comprometeu e atrasou o plantio da safra, aquilo que chamamos de safra de verão. Mas em contrapartida, as chuvas vieram bem, vieram regulares e o Brasil deverá produzir 320, 330 milhões de toneladas de grãos, fora fibras, fora proteínas, animais, enfim. O Brasil vai fazer novamente um recorde de produção. Portanto, o Brasil sabe produzir e precisa aprender a armazenar. Precisa aprender e precisa financiamento, porque são investimentos altos, de longo prazo, que o agricultor precisa fazer o retorno do capital investido. Aí entra políticas públicas e entra os agentes financeiros com políticas específicas para armazenagem. O senhor destacou muito bem com relação à produção de grãos. Mais de 328 milhões de toneladas de grãos no Brasil, um país que chega a esse patamar. O senhor pode apresentar bem com relação à expansão para o mercado global. Sim, para o mercado global, o Brasil é um player confiável, é um fornecedor confiável, tanto de proteína vegetal quanto de proteína animal, de todas as carnes. O Brasil exporta bem e não deixa de suprir o mercado interno. Tanto que 85% da carne produzida no Brasil é consumida no Brasil. O Brasil exporta 15%, que é um número pequeno comparado à nossa capacidade de produção. E nós somos o segundo maior produtor de carne do mundo e o primeiro exportador. Em 2 ou 3 anos nós teremos também o primeiro produtor. O Brasil consegue produzir proteínas de qualidade a pasto, diferentemente do mundo de clima temperado, onde se produz em confinamentos. O Brasil é muito diferente, consequentemente nós temos um custo menor e uma carne de muito melhor qualidade. Muito bem, parabéns ao senhor por conduzir com muita maestria esse painel. A Alagro também agradece pela gentileza da contribuição. Eu é que agradeço a oportunidade que me foi dada de estar aqui em Belo Horizonte e a gente poder cumprir uma agenda como essa. É muito orgulho para mim. Gabriel Guimarães, sócio da Galápagos Capital, que hoje gostaria que você falasse sobre as oportunidades e desafios da segurança minerária e biofertilizantes. Olha, antes de adentrar aqui na pergunta, eu queria cumprimentar aos organizadores desse evento. Aqui uma exposição muito bem selecionada, desde a qualidade dos participantes, dos painelistas, profissionais nacionais e internacionais que estão à frente do agronegócio do país, autoridades públicas que no dia a dia de suas atividades fazem a transformação do setor. Entrando na pergunta, trazendo aqui minhas contribuições, eu entendi que esse evento de hoje ele trouxe aqui vários desafios, alertas e deveres de casa. Um ponto que converge aqui para o nosso painel, que tratou do setor mineral e do agronegócio, pontos que convergem e a importância de que esses setores tenham um diálogo cada vez mais amplo, cada vez mais próximo da sociedade. A gente sabe que são inquestionavelmente setores extremamente importantes para a sociedade, desde o ponto de vista estratégico, na geração de riqueza, na geração de renda, geração de divisas que compõem a nossa balança comercial, e sabemos também da sinergia naquilo que se refere à importância
dos minerais, principalmente minerais que vêm fertilizantes, que têm ali origem e composição também do setor mineral, a importância estratégica desses setores caminharem juntos. A gente sabe que grande parte dos desafios que envolvem a um também de alguma forma atinge a outro. E essa sintonia desse debate comum e da construção conjunta de soluções será fundamental para a superação dos desafios, que não são pequenos, mas que a capacidade de trabalho dos dois setores, a capacidade de articulação, de arregaçar a manga, de ter, calçar a botina, ir para o campo, ir para a mina e transformar o país. Gabriel, a Alagro agradece a você pela participação, sobretudo pela contribuição com seus conhecimentos. Sou eu que agradeço a Alagro, parabenizo aqui a gestão atual, uma entidade que, por mais recente que possa ser, tem em seu cerne ali o DNA de Alisson Paulinelli, que tem toda a sua trajetória. A missão que o Manuel Mário e o Rafael Lacerda têm desempenhado tão bem de conduzir os grandes debates, trazendo pessoas que trazem as suas ideias e trazem a sua capacidade de trabalho para juntos superarem os desafios. Meus parabéns à Alagro e meu agradecimento especial por mais essa oportunidade. Rafael Lacerda, o presidente da Alagro, doutor Manuel, ele que representa, é o vice-presidente da Alagro, representa o patrocinador Master aqui com a gente. Obrigado pela gentileza da entrevista. Por que patrocinar um evento como esse? Bom, a Lacerda de início foi fundada em 98 por mim e desde sempre a gente sempre teve uma vocação muito voltada para o agronegócio. Além de estarmos aqui em Belo Horizonte, nós temos unidades em Pouso Alegre, a terra do café. Estamos muito presentes no estado do Mato Grosso, com 3 escritórios lá, no Matopiba, em Rondônia, porque a soja acabou subindo para Rondônia. Então o escritório tem uma vocação muito forte para o agro, uma atuação muito forte no agro, e a gente não podia ficar de fora de um evento como esse, que eu acho que simboliza aqui a chegada do agronegócio muito forte em Minas. Rafael, um dos temas pautados aqui no Summit Alagro é com relação à insegurança jurídica. Nesse aspecto, quais são as perspectivas? Bom, a gente está no Brasil, né, e a insegurança jurídica nos permeia. Nós vamos falar hoje muito aqui da reforma tributária, uma lei nova publicada agora em janeiro de 2025, que vai mudar completamente a estrutura de tributação, seja das empresas, seja dos produtores rurais. Então, a questão jurídica está sempre permeando a atividade e, sem dúvida, vai ser um debate aqui muito profundo e muito bacana hoje. Qual tipo de produto, qual setor precisa ser regulamentado o mais urgente possível para favorecer o agronegócio? Bom, eu acho que a questão do financiamento privado é um ponto. Nós temos cada vez mais o agronegócio usando o mercado privado e o mercado de capital, e eu acho que o governo tem que incentivar esses instrumentos de capitalização do agronegócio. Ministro do STJ, Afrânio Vilela, nesse momento especial aqui em Belo Horizonte, no Agro Summit, o senhor nos fala com relação à segurança jurídica no agronegócio. Primeiramente, meu elogio ao ministro Alisson Paulinelli, em memória, foi o idealizador, e a esse grande homem brasileiro, que é o presidente Manuel Mário, que dá materialidade, executa essa obra. Primeiramente, nós temos que pensar que o Estado, desde que foi criado, ele labora em torno do que é segurança. Nós precisamos ter segurança física, nós temos segurança na saúde e principalmente a segurança alimentar, que é o que efetivamente preserva a nossa vida. Alimentos, clima, meio ambiente, tudo está interagindo dentro de um contexto que é único. E o homem do campo, aquele que faz o agronegócio, ele convive dentro dessa dicotomia. Produzir para sustentar milhões e bilhões de bocas e, ao mesmo tempo, preservar aquele local que vai lhe dar o bom ar, vai lhe dar o bom clima, vai lhe proporcionar as chuvas. Então, a segurança que um tribunal, como é o Superior Tribunal de Justiça, que é encarregado de interpretar toda a legislação infraconstitucional em última instância, ele quer exatamente dar a conhecer a forma como se produz uma decisão quando há algo que envolve uma discussão, principalmente nessa área tão importante. E é isso que nós levamos a todas as comunidades, é isso que eu fiz questão de mostrar hoje. Trabalhamos no STJ com todos os itens, desde um simples defensivo, muito simples, usado por um hortifruticultor, até aquele à base do RR, do Roundup, tão questionado,
mas que ao mesmo tempo contribuiu para o aumento da produtividade nas lavouras brasileiras, levando à geração dessa positividade na balança comercial através das nossas commodities. Então, quando se quer dar segurança, o Estado interpretando bem as regras para que haja uma confiança do produtor, do negociador e também do judiciário na sua atividade de definir querelas, mas definir de uma forma tecnológica, de uma forma técnica, usando o embasamento jurídico, mas baseado em conhecimentos científicos. Isso é muito importante que se diga. É daí que vem a segurança que nós queremos jurídica para o agronegócio, para todas as atividades humanas, mas principalmente dando a previsibilidade, que é quando cada um investidor, cada um produtor vai saber exatamente o que aquele contrato que ele está assinando, ao final, se tiver de ser interpretado, como será. Essa é a segurança que acho que todos devemos ter. Nós falamos sobre regulamentação, segurança, nós temos grandes destaques como energia limpa, produção de grãos, Brasil, celeiro produção de grãos. Falamos sobre os biofertilizantes, a mineração. O senhor gostaria de destacar, especialmente para o nosso internauta? Veja bem, principalmente para Minas Gerais, é um estado minerário. Participei na última sexta-feira, estou até vindo do Rio de Janeiro para cá, sobre um seminário que discutiu regulação. E um dos elementos muito discutidos foi aquilo que se ocorre dentro da mineração. E chegamos à conclusão que é um setor importante, muito importante, porque ele gera uma movimentação de exportação muito grande para o Brasil. Temos atualmente grandes investidores na área e que precisam dessa segurança jurídica que eu estou a dizer. Eu li recentemente que um empresário mineiro está construindo uma ferrovia de 32 quilômetros para escoamento da produção minerária das suas empresas. Então veja bem, é algo digno de anotação, de elogios. É também algo que deve ter segurança para o futuro, porque o empresário precisa ter segurança no projeto que ele desenvolve, na execução desse projeto e principalmente naquele contorno tributário, contorno legal, contorno administrativo que o projeto terá durante a sua execução, para que ao final ele recupere o investimento, mantenha o poder de aumentar a sua estrutura e ainda reserve o que todo empresário necessita ter, que é o lucro. Senhor ministro, muitíssimo obrigado em nome da Alagro pela gentileza da entrevista e também participação, colaboração conosco no Alagro Summit. Sempre um prazer estar na Alagro, onde tenho grandes amigos, né? E esse Summit, ele mostra que a Alagro tem essa preocupação, que é a preocupação planetária daqueles que têm responsabilidade. Produção, produtividade, mas com respeito ao meio ambiente, para tanto discutindo sobre as novas formas de energia que o Brasil é campeão. A nossa capacidade energética hoje, em termos de mundo, ela chega a 48%. A nossa capacidade elétrica, ela chega a quase 70% de renovação. Ou seja, elementos naturais que nós usamos e eles se recompõem. Enquanto outras uniões, outros países, isso é invertido. Então o Brasil é realmente o país do verde e é o país do futuro, e a Alagro e o Summit está mostrando isso. Coronel Santiago, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, marcando presença também aqui na Alagro Summit. Importância da segurança e da proteção ao homem do campo para explorar os recursos. Sem dúvida alguma. A Polícia Militar, todo evento em que a sociedade civil se organizar, a Polícia Militar vai estar junto. Não só na área urbana, mas também na área rural. Nós temos as nossas montanhas de Minas, muito bem representada pela nossa farda CAC, a nossa segunda pele, e fazer com que nós tenhamos melhorias nesse aspecto é muito bacana. Hoje no estado nós lançamos uma grande operação em todo o estado para fazer com que haja uma melhor segurança no campo,
A operação intitulada como Agrogerais, ela tem o condão de fortalecer essa relação entre a polícia e o homem do campo. Amanhã, possivelmente, nosso governador vai dar uma coletiva falando detalhes dessa operação, inclusive com proposições tecnológicas. Vocês podem ver aqui, nós temos um stand com reconhecimento facial, que hoje também se estendeu ao campo, a Polícia Militar levando tecnologia para dificultar a ação dos infratores no campo, como também drones, como também um calendário científico, que tudo isso vai ser passado com mais propriedade pelo nosso governador ainda essa semana. Mas já iniciamos concomitante esse evento, não por ele, mas uma operação programada que a Polícia Militar tinha, e é uma boa coincidência, lançando hoje e fazendo com que nós tenhamos de Montalvânia a Carneirinho, no nosso estado, Operação Agrogerais Segura, para que o nosso campo, desde o grande fazendeiro até o produtor da agricultura familiar, aquele que optou por residir no campo, tenha qualidade de vida, tenha tranquilidade e possa continuar representando muito bem. O agro vem fazendo com que Minas Gerais se destaque no cenário nacional, mundial, quiçá. Por que não nós, da Polícia Militar, fortalecemos esse campo? Muito bem, senhor coronel, com relação ao georreferenciamento, viaturas 4x4, esse serviço do portfólio da polícia, que é o Patrulha Rural, e temos também aquela participação com o homem do campo. A segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Exatamente, e a Polícia Militar ela vem congruindo esses esforços, como você viu lá fora, nós temos viaturas novas para apoiar também esse serviço. É um modelo novo que a Polícia Militar está apresentando, nosso governador vai dar detalhes essa semana ainda. É um modelo novo que se institui para que nós tenhamos cada vez mais capacidade de trazer melhoria, paz, segurança ao homem, à mulher do campo, as famílias que optaram por lá, também aqueles grandes produtores. Como eu falei, o agronegócio mineiro tem se tornado uma referência no mundo. E a Polícia Militar vai resguardar. A ideia é fazer com que nós tenhamos cada vez dias melhores no nosso estado e que sejamos todos a referência, não só no agronegócio, como também na segurança. Levo o nosso reconhecimento, os parabéns também pelos 250 anos da Polícia Militar de Minas Gerais, Bissecular, Polícia de Tiradentes, ao comandante-geral, senhor coronel Carlos Frederico Ottoni Garcia. Eu que agradeço em nome dele e me coloco à disposição de dizer que toda vez que a sociedade se organizar, a Polícia Militar vai estar junto para que nós tenhamos cada dia dias melhores para a nossa sociedade. Ronaldo, presidente da USENG, Marcelo, presidente da CCPR, participando conosco nesse momento especial aqui na Alagro, que representa para a USENG estar aqui neste momento. Nós lembramos também de Alisson Paulinelli, Roberto e tantos outros que tanto lutaram pelo agronegócio. Estamos aqui reunidos, é importante. A cada dia que passa, o agro é mais reconhecido mundialmente como um setor prioritário. É onde começa tudo, é no agro. E nós, da USENG, juntamente com todas as cooperativas, 191 cooperativas atuando na área agrícola, em torno de 200 mil cooperados nas cooperativas do agronegócio e representando aí 12,6% do PIB do estado. É um negócio robusto e nós estamos aqui representando as 800 cooperativas do estado em todos os setores, não só o agro, também a saúde, o consumo, o crédito e o cooperativismo vai indo bem. Marcelo, nós percebemos que a ONU declarou neste ano 2025 o ano das cooperativas. Sim, é importantíssimo. 2025 foi declarado pela ONU como o Ano Internacional das Cooperativas. E para complementar, nós temos um evento muito importante no final do ano, que é a COP30. E juntamente com a OSENG e a OCB, a CCPR tem se preparado para participar desse grande evento. Já temos algumas ações desenvolvidas em termos de mensurar o carbono que está sendo absorvido, do crédito desse carbono. Estamos trabalhando efetivamente em outros projetos que geram crédito de carbono. Então é um projeto integrado das cooperativas. A CCPR, mais uma vez,
participa desse momento de inovação e vem hoje participar aqui desse evento da Alagro, que é um evento importantíssimo. Nós representamos hoje 30 cooperativas em Minas Gerais e mais uma cooperativa em Goiás. E viemos aqui participar desse momento tão importante do agronegócio mineiro e brasileiro. Eu agradeço a vocês pelo convite, muito honrado por estar aqui com vocês.